Volta com o nosso curso de Organização e Divisão Judiciárias e para iniciarmos, o regimento interno, que também é uma norma de organização judiciária, mas no âmbito interno do TJMG, É por isso que quando eu falo assim, organização judiciária é um gênero que compreende o estudo de poder judiciário na Constituição da República, das respectivas leis de organização judiciária e também dos regimentos internos, É por isso que é muito importante sempre iniciar o estudo da Constituição, depois partir para a respectiva lei de organização e divisão judiciárias e depois para o regimento, Regimento que sempre é cobrado em qualquer concurso do Tribunal de Justiça, Tendo em vista essa situação, o que nós precisamos observar, Quais são os pontos mais importantes? Tradicionalmente, nós temos questões que englobam o início do regimento interno, os cargos de direção do TJMG, a competência dos cargos de direção, os órgãos do Tribunal de Justiça, a competência dos respectivos órgãos. Podemos ter outras questões? Podemos, mas tradicionalmente o maior número de questões está na parte inicial do regimento. Nós vamos estudar todos os artigos arrolados tradicionalmente em um edital de concurso para o TJ, Mas eu vou chamar a atenção para aqueles que são mais importantes, Afinal de contas também, muitos artigos aqui representam uma verdadeira revisão do que nós já estudamos na Constituição e o que nós já estudamos também na Lei de Organização e Divisão Judiciárias. Exemplo, o primeiro artigo que precisa ser estudado, o artigo 3º, que é propriamente o primeiro artigo em si do regimento interno. O que nós temos no artigo 3º do regimento interno do Tribunal de Justiça? Vejam só, Artigo 3º. O Tribunal de Justiça é constituído pelos desembargadores, em número fixado na Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais. Ele compreendidos os de presidente, os vice-presidentes e o Corregedor-Geral de Justiça. Já estudamos isso lá no artigo 11 da Lei de Organização e Divisão Judiciárias, a LC 59/2001. Quantos são os desembargadores? 140. E, naturalmente, dentro dos 140, nós temos os cargos de direção do TJMG: presidente, primeiro vice, segundo vice, terceiro vice e corregedor-geral de justiça. Não se esqueçam, são 5 os cargos de direção do TJMG e o artigo 8º do regimento interno vai comprovar, confirmar isso para a gente daqui a pouquinho, Artigo 4º. Também outra questão que já estudamos, a composição do TJMG. Vejam só o artigo 4º. O provimento do cargo de desembargador será feito na forma estabelecida na Constituição da República, observados a Constituição do Estado, o Estatuto da Magistratura, a Lei de Organização e Divisão Judiciárias e este regimento. Então, se eu tenho 140 desembargadores, eu preciso lembrar que no TJMG existe 5º constitucional. Então, 28 desembargadores são oriundos da Advocacia e do Ministério Público, sendo 14 vagas destinadas a membros oriundos da Advocacia e 14 vagas destinadas a membros oriundos do Ministério Público Estadual. Vimos isso no artigo 11 e no artigo 12 da Lei de Organização e Divisão Judiciárias. Naturalmente, os outros 112 cargos restantes serão preenchidos através de promoção. Promoção de juízes de direito de entrância especial, ora por antiguidade, ora por merecimento. Afinal de contas, a entrância especial é a última entrância existente na carreira da magistratura em Minas Gerais. Enfim, artigo 3º e artigo 4º, revisão do que nós já estudamos no artigo 11 e no artigo 12 da Lei de Organização e Divisão Judiciárias. Artigo 5º, marquem o artigo 5º. Típica questão de regimento interno, Por quê? Fala a respeito da data da realização das eleições para os cargos de direção e um detalhezinho que a gente vai observar aqui, também para o cargo de vice-corregedor. Atenção, vice-corregedor não é cargo de direção, simplesmente vai ser eleito na mesma sessão em que ocorre a eleição para os cargos de direção, Vejam só o caput do artigo 5º, podem marcar o artigo 5º do regimento interno do Tribunal de Justiça. O presidente, os vice-presidentes, o corregedor-geral de justiça e o vice-corregedor serão eleitos em sessão especial do Tribunal Pleno, realizada na segunda quinzena do mês de abril dos anos pares. Então não se esqueçam, quando acontece a eleição, o mais importante é isso, quando acontece a eleição para os cargos de direção e para vice-corregedor, na segunda quinzena do mês de abril
dos anos pares. Atenção, tá? Nós temos uma nova regulamentação por parte do regimento interno do tribunal. Segunda quinzena do mês de abril dos anos pares. Então, por exemplo, se nós estivermos em 2014, na segunda quinzena do mês de abril de 2014, nós teremos uma sessão especial do Tribunal Pleno, atenção ao nome da sessão, tá? Uma sessão especial do Tribunal Pleno para a realização das eleições para os cargos de direção, presidente, primeiro vice, segundo vice, terceiro vice, e o corregedor-geral de justiça, os 5 cargos de direção, e também para a eleição do vice-corregedor-geral de justiça, tá? Então, informações importantes do CAPT. Primeiro, quando ocorre a eleição? Segunda quinzena do mês de abril, dos anos pares. Em qual sessão do Tribunal Pleno? Qual que é o nome da sessão do Tribunal Pleno? Uma sessão especial. Quem que vai ser eleito? Os cargos de direção mais o vice-corregedor, tá? O importante é perceber isso, ó. Grifem, tá? Sessão especial do Tribunal Pleno, realizada na segunda quinzena do mês de abril dos anos pares. Não se esqueçam do caput do artigo 5º. Importante também é o parágrafo 1º. Porque o parágrafo 1º, ele vai falar quando ocorre a entrada em exercício. Tá, foram eleitos. Quando entram em exercício aqueles que foram eleitos para os cargos de direção e para vice-corregedor? Atenção, primeiro dia útil do mês de julho do respectivo ano par, do ano em que aconteceu a eleição, tá? Então, atenção ao parágrafo 1º, ó. Pegadinha de concurso do TJ, tá? Os mandatos de que trata esse artigo serão de 2 anos, já vimos isso na Lei de Organização Judiciária, e terão início com a entrada em exercício no primeiro dia útil do mês de julho dos anos pares. Por favor, prestem atenção. Primeiro dia útil do mês de julho. Eu não posso mais afirmar que vai ser no dia 1º de julho, igual acontecia antigamente. Primeiro dia útil do mês de julho. Então, se o dia 1º de julho cair no domingo, não vai ser no dia 1º de julho. Vai ser no primeiro dia útil seguinte, né? Ou seja, na segunda-feira, no dia 2 de julho, tá? Então, atenção à regra estipulada pelo parágrafo 1º. Primeiro dia útil do mês de julho dos anos pares, ok? Parágrafo 2º. Em caso de vacância verificada antes do término do mandato, qualquer que seja o motivo, será eleito o desembargador para completar o biênio previsto no parágrafo 1º desse artigo. Então, ó, se ocorrer vacância, tá, por qualquer motivo, em qualquer dos cargos referidos aqui, o que vai ser eleito futuramente simplesmente vai completar o mandato do antecessor, tá? É uma regra mais do que correta. Antigamente, tá? Já tem algum tempo, é verdade, mas antigamente essa regra não existia no regimento interno do Tribunal de Justiça, fazendo com que ocorresse um descompasso entre os biênios de mandato dos respectivos cargos de direção. Vejam só o que acontecia antigamente, tá? Só para vocês terem ideia. Eu tinha um presidente eleito, mandato de 2 anos. Aí esse presidente aposentava na compulsória por completar 70 anos de idade, ainda faltando 1 ano para o término do seu mandato. A partir do momento que acontecia a vacância, era eleito um novo presidente. E esse novo presidente que era eleito, ele não completava simplesmente o mandato do antecessor, ele também tinha um mandato de 2 anos. A partir do momento que isso acontecia, o biênio de mandato do presidente se desconectava com o biênio de mandato dos outros cargos de direção e assim sucessivamente. Chegou um ponto no TJMG que nenhum cargo de direção coincidia com o outro, tendo em vista que quem era eleito não simplesmente completava o mandato do antecessor, mas tinha mais 2 anos de mandato. Tendo em vista essa situação, que causa prejuízos administrativos, afinal de contas eu estou falando dos cargos de direção do TJMG, o mínimo que se espera é que o biênio de mandato do presidente seja o mesmo biênio do primeiro vice, o mesmo biênio do segundo vice, o mesmo biênio do terceiro vice e do corregedor, tá? Então, para evitar, né, para acabar com essa questão, com esse problema que acontecia, foi inserida essa regra do artigo 5º, parágrafo 2º no regimento interno. Então, hoje, se acontece a vacância
de qualquer dos cargos de direção e também do vice-corregedor, aquele que for eleito no lugar, ele simplesmente vai completar o mandato do antecessor, de modo que não aconteça, de modo que não se provoque um descompasso entre os mandatos, os biênios de mandatos, tá? Então é por isso a regra do parágrafo 2º. Atenção a essa regra, também não é tão importante quanto o caput e o parágrafo 1º, mas precisa ser observado. Parágrafo 3º, fazendo referência ao parágrafo 2º, na hipótese do parágrafo 2º desse artigo, a eleição para o cargo vago far-se-á dentro de 10 dias a contar da ocorrência da vaga. Marquem, dentro de 10 dias. Então atenção, ocorreu a vaga, a eleição para o cargo vago far-se-á dentro de 10 dias a contar da ocorrência da vaga, tá? Então não se esqueçam aí do parágrafo 3º, tá? Artigo 5º, sem dúvida alguma, uma provável questão de prova em um concurso do TJMG. Não deixem de estudar o artigo 5º do Regimento Interno. Artigo 6º, vejam só o caput, tá? O importante aqui é o caput do artigo 6º. Marquem tão somente o caput do artigo 6º. O presidente, os vice-presidentes, o corregedor-geral de justiça e o vice-corregedor tomarão posse conjuntamente em sessão solene do Tribunal Pleno. Então, onde que os cargos de direção mais o vice-corregedor necessariamente tomam posse perante o Tribunal Pleno, em uma sessão solene do Tribunal Pleno. O concurso adora isso, tá? Adora eleição de cargo de direção, posse de cargo de direção e entrada em exercício. Nós já vimos que a eleição acontece na segunda quinzena do mês de abril dos anos pares. A entrada em exercício no primeiro dia útil do mês de julho dos anos pares. E a posse? Quando que acontece a posse? O regimento não se preocupou em fixar uma data, mas obviamente vai ser entre a eleição e a entrada em exercício. O importante é perceber perante qual órgão do TJMG, em qual órgão do TJMG eles tomam posse. Eles tomam posse no Tribunal Pleno, em uma sessão solene do Tribunal Pleno, tá? É a questão importante em termos de concurso aqui. Foco no caput do artigo 6º. Os parágrafos 1º e 2º, tá? Estão presentes, mas muito remota a possibilidade de cobrança. Vejam só. Parágrafo 1º. No ato da posse, o empossado prestará o seguinte compromisso: prometo desempenhar leal e honradamente as funções de presidente do Tribunal de Justiça, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, terceiro vice-presidente, corregedor-geral de justiça ou vice-corregedor, se for o caso, respeitando a Constituição da República, a Constituição do Estado de Minas Gerais, as leis e o regimento interno do tribunal, facultando-se aos empossados inserir a expressão sob a proteção de Deus antes do verbo desempenhar. É claro que o concurso não vai cobrar isso, gente. Qual que é o juramento, tá? A fala, que os respectivos empossados, o compromisso, qual que é efetivamente o compromisso que os respectivos empossados deverão prestar perante o Tribunal Pleno, tá? Muito difícil a cobrança do parágrafo 1º. Parágrafo 2º fala a respeito do registro, de tudo isso que está acontecendo. Em livro especial será lavrado o termo de posse e exercício, que será lido pelo secretário e assinado pelo presidente da sessão e pelos empossados. Então tem lá o livro de posse, assim como tem para os servidores. Quem já é servidor público, já foi nomeado, já tomou posse no cargo público, sabe disso, Que vai lá, toma posse, assina o livro de posse, enfim. Então eu tenho aí a formalização, o registro da situação, tá? O registro da posse em si. O importante, caput do artigo 6º, tá? É o que tem realmente chance de ser cobrado no concurso de vocês. Artigo 7º. O artigo 7º não está falando mais dos cargos de direção. Agora está falando a respeito da posse do desembargador. Surgiu uma vaga no TJMG a ser preenchida pelo 5º Constitucional surgiu uma vaga para o membro oriundo da advocacia. Eu vou ter lá todo o procedimento de indicação do 5º Constitucional, a lista sextupla que vira lista tríplice, a escolha por parte do chefe do Poder Executivo, e aí esse novo desembargador oriundo do 5º Constitucional, ele vai tomar posse, tá? Como que acontece? Como que acontece a posse de um novo desembargador, seja do 5º, seja oriundo da carreira? Vejam só o artigo 7º, O desembargador tomará posse em sessão solene do órgão especial, ou, se o desejar,
em sessão solene do Tribunal Pleno ou no gabinete do presidente. Marquem, modificaram o regimento interno antigo. Antigamente não existia a possibilidade do órgão especial, hoje existe. Atenção com o caput do artigo 7º. Onde que um desembargador pode tomar posse? Vejam só, o desembargador tomará posse em sessão solene do órgão especial, ou, se o desejar, em sessão solene do Tribunal Pleno ou no gabinete do presidente. Então, qual que é a regra geral? Sessão solene do órgão especial. Mas ele, se ele quiser, desembargador, se ele quiser, pode ser em sessão solene do Tribunal Pleno, como pode ser também no gabinete do presidente, tá? Então, 3 possibilidades. Regra geral, tomar posse no órgão especial. E aí, se o desembargador quiser, ele pode, tomar posse numa sessão solene do Tribunal Pleno ou no gabinete da presidência. Foco no caput do artigo 7º. Questão de concurso, porque nós tivemos uma modificação, inclusive, da regra antiga, do antigo regimento interno do Tribunal de Justiça, que não fazia a previsão, do órgão especial. Hoje nós temos essa previsão. Parágrafo 1º. No ato de posse, o empossado prestará o compromisso previsto no parágrafo 1º do artigo 6º desse regimento. O juramento, o compromisso que nós já vimos anteriormente. Parágrafo 2º. Em livro especial será lavrado o termo de posse e exercício, que será lido pelo secretário e assinado pelo presidente da sessão e pelo empossado. Eu preciso ter o registro da respectiva posse no respectivo livro de posse. Parágrafo 3º. O desembargador, em caso de força maior ou de enfermidade que o impossibilite de comparecer perante o presidente do tribunal, poderá fazer-se representar por mandatário. Marquem no TJMG, atenção, No TJMG é possível posse por procuração. Se eu tiver um motivo de força maior que impeça o desembargador de comparecer à sua respectiva posse, ele pode mandar um procurador, ele pode mandar um mandatário, alguém que o represente? Sim, no TJMG isso é possível. Por que eu estou pedindo para vocês marcarem? Porque na maioria dos regimentos internos, Brasil afora, é proibida a posse por procuração. No TJMG não. No TJMG é possível posse por procuração. Não se esqueçam do parágrafo 3º, Mas o mais importante, a informação mais importante até o momento é a do caput do artigo 7º. Parágrafo 4º. Os prazos de posse e de exercício, bem como as respectivas prorrogações, observarão o disposto na legislação específica. Mais à frente a gente vai ver que podemos ter, possível a prorrogação do prazo para posse, a prorrogação do prazo de entrada em exercício e assim por diante, E parágrafo 5º, que por incrível que pareça já foi cobrado em concursos públicos, do TJ, na posse de desembargador, não, grifem o não, não haverá discursos, Graças a Deus, Não tem discurso, é uma solenidade ali e depois tem-se o coquetel, Afinal de contas, nós temos um outro desembargador do Tribunal de Justiça, então eu não tenho discursos na posse para desembargadores. Na posse de desembargador não haverá discursos, não esqueçam desse detalhe aí, O mais importante, como eu disse, o caput do artigo 7º. Não se esqueçam de estudar aí o caput do artigo 7º, Artigo 8º, para a gente finalizar a nossa aula. Quais são os cargos de direção do TJMG? Presidente, primeiro vice, segundo vice, terceiro vice e corregedor geral de justiça, O artigo 8º deixa isso bem claro, São cargos de direção do Tribunal de Justiça, os de presidente, de vice-presidente e de corregedor geral de justiça. Não é cargo de direção, vice-corregedor. Está bem clara a informação por conta do artigo 8º, Eu tenho 5 cargos de direção tão somente. Presidente, primeiro vice, segundo vice, terceiro vice, corregedor geral de justiça. Vice-corregedor não é cargo de direção. Depois não digam que eu não avisei, Pois bem, com isso a gente finaliza esse nosso primeiro encontro sobre o regimento interno, artigo 3º até o artigo 8º, foco no artigo 5º, É a questão mais importante aí, mas cuidado também com o caput do artigo 6º e o caput do artigo 7º do regimento interno do TJMG, Desse novo regimento interno do TJMG, ok? Bem, obrigado, até o nosso próximo encontro, quando nós trataremos a respeito do artigo 9º, que fala quais são os órgãos, do Tribunal de Justiça, outro assunto
extremamente importante para os concursos do TJMG. Obrigado e até lá.